Um simples gráfico de PowerPoint. Parece inofensivo, certo? Mas e se esse gráfico tivesse sido o estopim de um verdadeiro terremoto na política brasileira? A gente vai analisar a fundo a controvérsia que sugere uma mudança sísmica na relação entre a maior rede de mídia do país e o presidente. E, claro, o que isso pode significar para o futuro de todos nós. A questão central que a gente vai investigar aqui é essa. O tal gráfico que a Globo News exibiu foi só um erro, uma falha jornalística, como a emissora alegou? Ou foi uma mensagem deliberada? Um movimento friamente calculado num jogo de xadrez político muito, mas muito maior? Para a gente entender o que está em jogo, primeiro, precisamos colocar os personagens no tabuleiro. De um lado, a Rede Globo, a mais poderosa rede de mídia do Brasil. Do outro, o presidente em exercício, Lula da Silva. O palco, como se pode ver, está montado para um confronto de altíssimo risco. Tudo começou aqui. Veja bem, não foi com um editorial longo, nem uma investigação de capa. Foi com um gráfico, de aparência simples, que passou na tela durante um telejornal. Só que, como a gente vai ver, esse gráfico estava carregado de implicações políticas. Agora, vamos dar uma olhada na peça central dessa história toda. A prova do crime, por assim dizer. O que exatamente esse PowerPoint mostrava que causou uma reação tão furiosa dos apoiadores do governo e que deu origem a toda essa teoria de uma virada estratégica da Globo? O ponto-chave é exatamente a discrepância. O gráfico fazia uma ligação direta entre o presidente Lula, o ministro do STF Alexandre de Moraes e outros aliados ao empresário sob investigação. Mas quem estava visivelmente de fora? Jair Bolsonaro. Foi essa omissão, esse nome ausente, que acendeu o pavio da controvérsia. E olha, as conexões que o gráfico sugeria não eram nada vagas. Apontava para encontros no Palácio do Planalto, dinheiro que supostamente teria ido parar no escritório da esposa de um ministro do STF e outras ligações bem diretas. A mensagem era clara e, para os apoiadores do governo, extremamente prejudicial. Como já era de se esperar, a reação foi uma explosão. Apoiadores do governo, figuras da esquerda, todo mundo foi para a rede social furiosos com o que eles viram como uma armação, acusando a Globo de parcialidade e de criar uma narrativa completamente falsa. Bom, com a pressão aumentando sem parar, a emissora teve que se pronunciar. Então, como é que a Globo explicou um gráfico que parecia tão desequilibrado, tão carregado politicamente? Vamos dar uma olhada na resposta oficial deles. A resposta veio na forma de um pedido público de desculpas. A âncora Andréa Sade admitiu, ao vivo, que o material estava errado e incompleto e que não seguia os padrões editoriais da emissora. Problema resolvido, certo? Caso encerrado? Bom, não exatamente. E é aqui que a história dá uma virada fascinante. De acordo com fontes citadas pelo jornalista Ricardo Feltrin, que supostamente tem contatos lá dentro da Globo, esse pedido de desculpas foi só para inglês ver, uma formalidade para acalmar os ânimos enquanto a história real se desenrolava nos bastidores. Isso nos leva então à pergunta de R$1 milhão. Se o gráfico não foi um simples engano, se o pedido de desculpas foi só fachada, qual era o verdadeiro objetivo da Globo? Qual era a estratégia por trás dessa jogada tão arriscada? É aqui que a gente entra no coração da teoria desta análise. Ela se baseia na alegação de que a Globo não está apenas noticiando os fatos, mas sim se posicionando ativamente para um futuro político que, na visão deles, já pode ser previsto. Para a gente entender essa teoria, primeiro precisa entender a expressão carta fora do baralho. É um termo fundamental aqui que significa que alguém foi, na prática, tirado do jogo, considerado sem chance nenhuma de sucesso no futuro. E essa é a alegação bombástica da fonte. A percepção dentro da Globo seria que o presidente Lula é, politicamente, uma carta fora do baralho. A emissora não o viria mais como um jogador viável para o futuro e, por isso, estaria estrategicamente soltando a mão dele. Então, o resumo da teoria é o seguinte: a Globo já teria feito as contas e chegado à conclusão de que as chances de Lula na próxima eleição são mínimas, ou talvez que ele nem sequer dispute. Sendo assim, a emissora estaria se adiantando, cortando laços e se preparando para o cenário político que vem por aí. Agora, vamos ampliar um pouco o foco e ver como esse incidente do PowerPoint se encaixa num padrão maior. A fonte argumenta que este não é um caso isolado, mas sim parte de uma mudança estratégica muito mais ampla por parte da Globo. Essa mudança fica muito nítida quando a gente lembra do conflito aberto constante entre a Globo e o governo de Jair Bolsonaro. Agora, compara isso com a teoria de que omitir Bolsonaro do gráfico foi, na verdade, um aceno,
quase uma oferta de paz para o filho dele, Flávio Bolsonaro, visto como um potencial nome para o futuro. Em essência, o que a teoria afirma é que a Globo, prevendo uma virada no poder, estaria estendendo um ramo de oliveira estratégico. É uma tentativa de aparar as arestas com a oposição, de preparar o terreno para uma relação mais amigável lá na frente. E tem mais coisa. Segundo essa interpretação, a fonte aponta para um aumento de reportagens críticas sobre o ministro Alexandre de Moraes, que antes era frequentemente defendido pela emissora. Soma-se a isso uma reportagem de destaque no Jornal Nacional sobre o filho de Lula. Juntando as peças, se forma um padrão que sugere um distanciamento calculado do alinhamento anterior. E isso nos leva à parte final, e talvez a mais intrigante dessa análise toda. Se a Globo está mesmo fazendo uma mudança tão ousada, o que isso nos diz sobre o que eles acreditam que vai acontecer no cenário político do Brasil? Porque, vamos pensar, fazer um movimento tão público, tão arriscado, que te coloca em rota de colisão com o governo atual, só faz sentido se existe um grau muito alto de certezas sobre o futuro. Uma estratégia assim tão audaciosa sugere que eles acreditam ter uma carta na mão. E essa é a conclusão da fonte. A única explicação para essa confiança toda da Globo é que eles sabem de alguma coisa. Eles têm alguma informação privilegiada ou uma visão que sugere que a posição do governo atual está prestes a ficar muito mais frágil. E o que poderia ser essa bomba? As especulações da fonte são várias. Poderia ser uma revelação explosiva ligada a investigações em curso, como a do Banco Master, que apura um suposto esquema de fraudes, ou talvez uma delação premiada que atinja em cheio o coração do governo. Ou, quem sabe, um evento externo que mude drasticamente o equilíbrio de poder. E assim, a gente termina com a mesma pergunta do começo, mas agora com um contexto muito mais profundo. Se essa teoria estiver certa, a questão não é mais se a Globo errou ou não. A pergunta é, o que a Globo sabe que o resto de nós ainda não sabe? Uma pergunta que fica pairando sobre o futuro da política brasileira.